E o fundo começou a pagar menos. Ele pagava 11 centavos por cota, aí começou a pagar 10 centavos por cota, e agora tá pagando 9 centavos por cota. O que acontece com o preço de um fundo, a cotação de um fundo, quando o dividendo dele cai? Cai também. O preço dele vai cair também. Sim. Então a gente viu exatamente isso acontecendo. O MXRF11 saiu lá de R$11 para agora o patamar de 9 e pouco, no preço justo. Ele ainda tá no preço justo dele. Porém, por conta disso, a Selic foi caindo, o CDI foi caindo, a rentabilidade dos fundos de papel foram caindo. Só que, olha que coisa, a Selic vai começar a subir agora. Então, será que a gente não tá num momento de oportunidade? Porque, assim, não é um efeito imediato que a gente vê. Só que agora que a Selic começa a subir, o CDI volta a pagar mais. Então, as dívidas dos CRIs que estão lá no fundo de papel, MXRF11, KNCR11, começam a pagar um pouco mais. Provavelmente, é o que vai acontecer, tá? Nos próximos 3 meses, a gente vai começar a ver esses fundos pagando mais. Voltar a pagar lá 10 centavos. Talvez voltar a pagar 11 centavos. E aí, a gente vê de novo o preço deles subindo de novo. Porque o investidor da Bolsa, ele tá preocupado com isso. Quanto que aquele fundo vai pagar? Então, se ele começa a pagar menos, o pessoal começa a vender. Exato. E aí o preço começa a cair. Sabe que os fundos... E também, Diego, eu vejo assim, os fundos de tijolo têm fundos excelentes, me perguntaram isso. Que é o caso, por exemplo, do XPLG11, excelentes galpões, bem Eu localizados. tenho na minha carteira. Eu também, e ele tá descontado. Aí a pessoa fala, mas não vou vender ou não vou comprar. É nessa hora que aparecem janelas de oportunidade, pessoal. Então, tem fundo de tijolo, como o Diego falou, que o imóvel acaba sendo depreciado, só que depois vai voltar. E aí você dificilmente vai ver esses fundos de tijolos também baratos. Exato. É aí que a galera quer comprar, né? A galera quer comprar quando o negócio sobe. É uma coisa absurda. E aí gera oportunidade. Então, Carol, o que você tá fazendo na tua carteira? Eu estou de olho nos fundos de tijolo. Porque tem fundo de tijolo que tá muito barato. E o de papel também. Exato. Então tá num momento de oportunidade. Agora, dentre os fundos que você acha que são bons e que ainda valem a pena, que ainda estão baratos, que fundos você citaria hoje? Tá, eu gosto bastante do XPML11, que nem eu falei, ele caiu bem de preço. O KNRI11 é outro também, que é de tijolo. Caiu pra caramba de preço. Eu vou fazer um belo de um aporte esse mês, inclusive, nele. Diria que até o HGLG11 caiu também recentemente. Não lembro, eu tinha visto. Eu acho que ele caiu nos últimos 3 meses também. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a cotação dele. Eu não fico acompanhando, gente, porque a minha... O KNRI caiu, ele teve até uma queda esse mês, né? O KNRI, mas o HGLG também. Ó, o HGLG11, ó, nos últimos 6 meses, saiu de 170, caiu 6%. E o HGLG é uma das galinhas dos ovos de ouro dos de fundo imobiliário. É um dos que bate todos os indicadores. E até ele caiu. Sim. Então, assim, pra gente ver que é uma coisa generalizada. Quando o mercado inteiro tá caindo, né, é um efeito de mercado, é generalizado. Então, a gente aproveita para comprar mais. Quando você vê um ativo caindo enquanto o resto tá subindo, aí que você tem que estar preocupado. Tem alguma coisa diferente. Por que aquele tá caindo enquanto os outros estão subindo? Então, por exemplo, tem um na minha carteira que é o Vino 11. Ele tá caindo 35%. Sim. Enquanto os outros estão caindo 5%, Só 6%. desesperado, né? Então é uma coisa que, assim, existe, além de toda a incerteza de mercado que acentuou, já existe um risco no Vino pela alavancagem dele, por outros fatores que também fazem com que aquele fundo caia pra caramba, entendeu? Então, assim, cada fundo é um fundo, porém, na média, todos estão caindo por conta dessa questão da Selic tá subindo, do risco de mercado tá subindo e assim por diante. Possa ser que o Banco Central suba a Selic e depois volte o ciclo de queda? Pode. Na verdade, é o que eu acredito. Eu acredito que o Banco Central vai subir a Selic agora, até o próximo ano, deve continuar subindo, e depois vai voltar um ciclo de queda, e aí os FIIs voltam a se valorizar de novo. Nesse momento em que os FIIs estão caindo, é o momento que a gente deve comprar, é o momento que a gente deve ir às compras. Então, por que eu não vou comprar o mesmo ativo, o mesmo imóvel, os mesmos prédios que estavam lá por um preço muito mais barato agora? Se eu comprei quando estava caro. Então, é essa mentalidade que a pessoa que quer ganhar na bolsa, ela tem que pensar. É uma mentalidade de longo prazo. O problema é que as pessoas estão ali para obter lucrinho, elas estão ali com a promessa de dinheiro fácil. Só dividendo, né? Às vezes é um mês. Pensar no longo prazo, Deus me livre, eu quero ganhar agora. Qual que é a boa aqui agora? Qual que é a cripto que vai estourar? É isso que o pessoal pensa. Ou tigrinho, infelizmente, né? Exato. Ou tigrinho. Então, e aí por isso que as pessoas falam, bolsa é cassino, bolsa é furada, ações não presta, ação brasileira não presta, odeio as ações, odeio os FIIs, por conta desse raciocínio. A pessoa não tá acumulando pro longo prazo, entendeu? Então, a minha carteira, com toda a turbulência que tá acontecendo, a minha carteira tá no positivo.
E assim, não é porque eu invisto muito dinheiro na minha carteira, porque eu tenho a carteira do meu canal com R$ 200 por mês, que a gente acabou de chegar em R$ 3.200 investidos, que a gente tá investido há 1 ano, que também ela tá batendo o CDI, tá batendo o Ibovespa, tá batendo todos os indicadores. Sim. E como que a gente faz isso? Com a economia caindo, com uma coisa descendo, outra coisa subindo ali, porque a gente faz os aportes bonitinho no mês. E aproveita as oportunidades. Que às vezes Sabe um tijolo, ponto às importante vezes a gente falar, Diegão? Exato. É o seguinte, a gente olha, por exemplo, o dividendo do MXRF11, pagando 11% ao ano. Só que você pode aumentar esse dividendo ao comprar a cota mais barata. Por quê? Muitas pessoas não entendem isso. Mas o dividendo ele é pago pelo número de cotas que você tem e não pelo valor que você tem. Então, quanto mais barato a gente consegue comprar as cotas hoje, é a chance de você aumentar o seu percentual. Por exemplo, alguém vai chegar pra você e falar, pô, eu tenho uma média de 1,2% ao mês de fundo imobiliário. Você vai falar, como, cara? Então você só investe em fundo de papel? Às vezes não. Às vezes o cara pegou uma época tão boa pra comprar fundo imobiliário, até mesmo de tijolo, que ele foi acumulando fundo imobiliário muito mais barato, ele pegou as cotas mais baratas. Porque, por exemplo, pra deixar aqui o exemplo muito claro pras pessoas, o Diegão vai complementar. Imagine que uma cota hoje ela custe R$100 e você recebe R$1 de dividendo. Tá certo? Ela caiu 50%, ela caiu 50%, tá? Então, com R$100 você consegue comprar 2 cotas. Só que você vai conseguir ganhar, agora você vai ter 3 cotas, você vai ganhar R$3. Ou seja, né, você comprou aí com R$200, você comprou 3, porque caiu 50%, e agora você tem 3 de dividendo. Então, quanto mais barato a cota, é maior a sua chance de aumentar o dividendo, tá? Então, as pessoas precisam ter esse entendimento, né, Diego? Porque muita gente fala, pô, Luiz Barsi ganhou muito dinheiro, e ele basicamente fez isso. Ele foi comprando as ações baratas e foi ganhando cada vez mais dividendo. Não é isso, Diego? É isso mesmo. É a diferença do dividend yield do mercado para o dividend yield on coast, que geralmente o pessoal do mercado chama, né? Geralmente é termo em inglês, a gente não entende porcaria nenhuma e ignora isso. Por isso a maioria das pessoas nem sabe dessa informação. Mas existem esses 2 dividend yields diferentes. O dividend yield do mercado é qual que é o dividendo que a empresa paga, ou qual que é o dividendo que o FII paga, dividido o valor daquela ação ou daquele fundo imobiliário no mercado agora. Porém, existe o dividend yield on cost, que é no meu custo, no custo que eu paguei naquela época. Então, que nem você falou. Se eu peguei hoje, por exemplo, o MXRF11 tá R$10, tá pagando 10 centavos. Porém, eu paguei numa época, eu paguei R$8 no MXRF11 e ele tá pagando os mesmos 10 centavos, o dividend yield que eu tenho não vai ser de 1%. Ele vai ser de 1,2, 1,3. Exatamente. Porque eu paguei mais barato. E ele tá pagando ainda hoje um preço. Então, assim, as pessoas esquecem disso. E por isso que o jogo do longo prazo, ele dá certo, né? Porque você vai tendo cada vez esse dividend yield on cost maior, porque aí o fundo de tijolo ainda vai se valorizando com a inflação. Então, se você para pra pensar, esse dividend yield on cost vai subindo cada vez mais. Todo ano ele vai subindo. Exato. Entendeu? Exato. Então é uma coisa muito, muito doida você parar pra pensar que é no longo prazo que a gente vence esse jogo, gente. Não tem jeito. E, Diegão, outra comparação que o pessoal faz muito é com imóveis físicos, né? Então o cara fala, por isso que eu não gosto de fundo imobiliário. Prefiro 1000 vezes imóveis. Só que nesse momento, Diego, os imóveis físicos também estão em queda. Porque uma construtora, nesse momento, ela vende muito menos apartamento. Com certeza. Então ela vai fazer o quê? Ela vai ter que colocar em promoção alguns imóveis ali pra ela se livrar. Porque com os juros mais altos, fica mais caro pra você tirar um financiamento. E muitas pessoas não têm dinheiro à vista. Né? Fica inviável. Então você vai lá na Caixa Econômica, o teu financiamento imobiliário ele vai estar mais caro. Então muitas vezes o teu imóvel que você tem aí, que as pessoas elas têm uma questão de supervalorizar o próprio imóvel. Tipo, por exemplo, o cara fala, meu apartamento vale 1 milhão. Por quê? Porque o porteiro falou, porque o vizinho vem... isso aí. Ou Ele dono acha da que vale 1 milhão. imobiliária. Aí quando ele coloca pra vender, primeiro mês não vende, segundo mês não vende, o terceiro mês não vende, o cara fala, ih, caramba, será que meu apartamento vale 1 milhão mesmo? Aí o cara baixa pra 900 mil. É isso mesmo. E aí ele vai indo até a hora de conseguir vender. Quando viu, já passou muitos meses, teve que dar um desconto. Então tem isso também. Agora, os fundos imobiliários, a gente tem o quê? Várias vantagens, né, Diego? Queria que você falasse aí algumas vantagens dos fundos imobiliários. Um dado que eu trabalhei numa empresa que chamava Loft, né? Que é uma imobiliária gigante online. E eu fazia exatamente essa parte de dados. O tempo médio para vender um apartamento em São Paulo, gente, é 16 meses. Você fica mais de 1 ano anunciando, tentando vender e abaixando o preço e não sei o quê. Então é exatamente isso que acontece. Existe uma bolha, né? O preço que a gente vê nos sites dos imóveis não é o preço da transação. Porque o preço original, o preço verdadeiro é o preço da transação. Que é quanto quem vendeu queria vender e quanto quem comprou aceitou pagar pela compra. Exato. Só que o preço que a gente vê nos sites online, Quinto Andar, Loft, etc., é o preço de quem tá vendendo só.
é a ponta vendedora, não é o preço de quem aceitou pagar. Aquele ali não. Senão a pessoa. O site nem. O anúncio nem estaria mais lá, né? Já teria saído de lá. Então a gente sempre vê esses preços inflacionados. Inclusive, eu tinha feito uma análise: cerca de 15 a 20% dos preços estão inflacionados em média. Varia de bairro para bairro aqui em São Paulo. É um estudo muito louco, que o pessoal, inclusive, dessas empresas fazem. Porém, é exatamente isso. E assim. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, né? A gente fala de várias vantagens, igual você falou. Então, liquidez em D+2, né? Então, eu vendo a cota de um fundo imobiliário hoje, daqui 2 dias úteis, o dinheiro tá na minha conta, eu posso usar esse dinheiro. Imagina só, 16 meses de liquidez no imóvel físico, comparado com 2 dias de um fundo imobiliário, é uma vantagem absurda. É uma vantagem extremamente absurda. Aí não tem só isso, tem imposto de renda. Então, o aluguel do imóvel físico você vai ter imposto de renda, enquanto que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E não é isento de imposto de renda porque o governo é bonzinho. Ai, nossa, o governo é lindo, ele quis isentar pros acionistas lá do FII pagar, não precisar pagar imposto. Olha como eles são lindos, né? Não é isso, é porque o fundo imobiliário tá fomentando uma economia inteira. Quantos shoppings, a maioria dos shoppings que a gente vê estão nos FIIs. Então, assim, pensa que quantos empregos um shopping não gera? De pessoas comprando lá e pagando imposto por essas compras. As lojas, galpão logístico, um fundo de escritório para as empresas funcionarem. Então, o governo dá isenção para o fundo imobiliário não é porque é uma falcatrua, porque às vezes, quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Eu também sou assim. A pessoa fala, isento de imposto? Eu não vou investir nesse negócio. Mas não é, porque tem um incentivo muito grande o fundo imobiliário para a economia. Os CRIs, inclusive, né, Diego? Que a gente está emprestando o nosso dinheiro para as empresas do setor imobiliário poderem construir os seus edifícios e tal. E gerar muito emprego, né? Inclusive o agro agora, né? Os fiagros. Agora tem os CRAs, que estão os agros, que estão fazendo... Mas tomar bastante cuidado. Teve um fiagro aí que me parece que deu um probleminha agora. Acho que até um fundo, se eu não me engano, do Banco Itaú, que passou né, pagava bons dividendos, até tem que ficar de olho. E também, acrescentando isso que você falou, Diego, veja, você que está aqui começando, né, em fundos imobiliários ou até já investe, qual é um benefício importante? Que você investe com pouco. Se você se expõe ao mercado imobiliário hoje, com um fundo que tem cota que custa R$10, R$20, R$30. Ah, Carol, mas não vai render nada, não vale a pena. Vale, criatura. Por quê? Porque é pro longo prazo. Por isso que a gente fala, né? Tenha paciência. Às vezes a pessoa tem... Eu fico tão feliz, porque tem, às vezes, pessoas que estão com 19, 18, 17, já estão começando. Então, também você tem ali uma parte, uma cota barata. E mais uma coisa, né, Diego? Não dá pra você alugar um apartamento, só um banheiro. Né? No fundo imobiliário, você compraria uma cota, 2, tomara que 100, né? 200 aí pro pessoal. Mas você também não pode alugar um imóvel só apartamento, né? Na maior parte das vezes só um quarto. Você quer dizer que fica caro pra você comprar um imóvel, né? Isso, fica hoje com 100 mil reais você não compra nada. Sendo que com 50 reais você já compra Você pode até montar uma carteira de fundos imobiliários e receber dividendos. Só que agora chegou a hora da gente colocar o Diego na parede, Carol. Ixi, lá vem. Vamos falar, Diegão, o seguinte. Temos fundos imobiliários, então, que estão baratos. Como você disse, vários caíram aí. Eu gostaria que você citasse. Vamos falar um de Lages, por exemplo. Um que você goste de Lages, que nesse momento tá atrativo. E a gente sabe que os fundos de Lages caíram pra caramba. A gente citou o KNR11, por exemplo, que tem 60% da composição em Lages. E muita gente falando, o que aconteceu com o KNR11? As Lages apanharam muito. Você poderia citar um FII de Lages que você gosta bastante, tá barato? Cara, eu falaria exatamente o KNRI, por ele ser híbrido. Então, assim, além de lajes corporativas, a gente tem também ali a parte logística, né, do fundo. Então, isso dá uma equilibrada boa ali. Porém, é isso. Todos os FIIs do segmento de lajes, eles estão apanhando pra caramba. É muita vacância. Até o PVBI11, que é um baita fundo, né, Diego? Tá com um PVP abaixo de 1. Tá bem abaixo de 1. Apesar que fundo de tijolo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o PVP, né? Porque os imóveis, eles podem mudar muito o valor patrimonial, né? E quando é que foi